Começa agora a Palavra de Esperança e nós vamos responder uma pergunta fundamental das Escrituras Sagradas. Onde está Jesus? E o que está Ele fazendo nos céus? Este é um tema muito importante porque, se você parar para pensar, após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, a obra dele em nosso favor continua. Mas quais são os seus detalhes e desdobramentos? O Antigo Testamento tem as respostas para essas perguntas. O santuário terrestre e depois o Templo de Salomão, dividido em 3 partes, são os detalhes do ministério de Jesus Cristo em nosso favor nos dias atuais. Para aprender mais sobre este assunto, fique ligado. Começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do Palavra de Esperança. Estamos de volta para esse quadro que você já conhece, se chama Na Palavra. Aqui recebemos as perguntas e respondemos baseado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é a seguinte: o que é santuário? A palavra santuário aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma das passagens mais clássicas para descrever o santuário está na primeira vez que Deus conversou com Moisés. Deus estava conduzindo o seu povo da escravidão no Egito para a terra de Canaã, toda a nação israelita. E ali no Monte Sinai, Deus conversou com Moisés e deu visões a Moisés e mostrou a Moisés que ele deveria fazer um lugar onde Deus estabeleceria como centro o ponto de encontro entre Deus e a nação judaica. Seria o centro da adoração. O livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, o santuário é o lugar da habitação de Deus. É o lugar que Deus estabeleceu para encontrar-se com o seu povo. E Moisés, através dos artífices, dos oficiais, construiu então o santuário. O santuário em si era dividido em 2 partes. Ele só tinha uma porta de entrada, essa porta ficava para o lado leste, então ali o adorador ou o sacerdote que entrava ali dentro, ele sempre dava as costas para o sol, porque naquele tempo se adorava o sol. Era um dos símbolos da idolatria pagã, era a adoração do sol. Então o santuário em si dividia em 2 partes. A primeira parte chamava lugar santo, tinha um véu, e a parte interior chamava-se lugar santíssimo ou santo dos santos. Então ali era o ponto de encontro em que Deus se encontrava com o seu povo. E ali tinha o pátio e o povo iria ali para adorar a Deus naquele lugar. Portanto, o santuário significa o ponto ou lugar de encontro, lugar de adoração que Deus estabeleceu para se encontrar com o seu povo, ser adorado e abençoar o seu povo. Vamos à segunda pergunta de hoje. Eu já ouvi dizer que existe um santuário no céu. É verdade? É verdade, sim. A Bíblia é muito clara quando descreve esta realidade de que existe um santuário no céu. Por exemplo, o livro de Hebreus, em vários capítulos e várias passagens, fazem referência a este santuário celestial. No capítulo 9, por exemplo, verso 24, diz que Jesus entrou nesse santuário celestial. E o livro do Apocalipse também. Várias referências a objetos que pertencem ao santuário, descrevendo que esses objetos estão no céu. Por exemplo, Apocalipse 11, verso 19, falando do futuro, João viu uma cena extraordinária. Diz assim: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista no seu interior a arca da aliança, e houve vozes, relâmpagos, trovões, terremotos e saraivadas, e assim por diante. Portanto, aqui nós temos uma passagem explícita dizendo que João, o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, ele teve esta visão. Ele era um vidente, ele era um profeta. Ele viu o santuário celestial e viu, portanto, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no santuário de Israel do Antigo Testamento ficava no lugar santíssimo, na parte interior do santuário de Israel. Portanto, João viu com seus olhos o que está no lugar santíssimo do santuário celestial, no lugar mais interior, onde está a sala do trono de Deus, sem dúvida nenhuma. Então, há um santuário no céu. E Jesus está hoje nesse santuário. Quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus.
E ali nesse santuário, no lugar santíssimo, ele intercede por nós, apresentando ao Pai o sangue do seu sacrifício. E através de Jesus, o Pai nos aceita. Nós somos perdoados, reconciliados e restaurados. A doutrina do santuário é uma doutrina maravilhosa na Bíblia, a palavra de Deus. Obrigado por estar em sintonia com a gente, obrigado pelas perguntas de hoje. No próximo programa, Palavra de Esperança, a gente se vê. Programa Palavra de Esperança hoje falando sobre o santuário. Isso mesmo, santuário. Você sabia que Deus tem um santuário? E para nos ajudar com esse assunto, convidamos o professor e pastor Wallace Barbosa, que é diretor-geral do Centro Universitário Adventista Campus Hortolândia, conhecido como IASP. IASP, né, pastor? Pastor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, estar conosco aqui no Palavra de Esperança. Fala um pouquinho para a gente sobre o IASP. O IASP é uma escola que está completando 65 anos esse ano. 65 anos. Quando começou aqui não havia nada, só a fazenda, né? E hoje a escola tem perto de 6.000 alunos na educação formal, de educação infantil até o ensino médio, com internato, com ensino superior, com pós-graduação. É um bom lugar para se viver e para se estudar. Um excelente lugar, muito né? bom, muito Muitos bom. dos nossos amigos que estão nos acompanhando estudaram aqui, né? E outros vão estudar e não sabem ainda. É isso mesmo. Pastor, falando sobre santuário, nós sabemos que a Bíblia nos apresenta no Antigo Testamento que Deus pediu para que construísse um santuário, para que ele habitasse junto com o povo. O que seria esse santuário hoje? Veja, Giverson, Deus está em todos os lugares. Sim. Aonde eu for, Deus estará lá. Não tem lugar onde eu me esconda de Deus. Mas o santuário era um lugar onde representava a figura de Deus, a presença de Deus e como ele queria se manifestar, para que seu povo pudesse entender, né, quais eram os seus princípios, seus valores e quem Deus era, o seu caráter, né? Então, na família isso tem que acontecer. Então, lá havia o sumo sacerdote, o sacerdote que dizia, que tipificava como Deus procedia e vivia. Na família, sabe quem que é essa pessoa que deve representar a figura de Deus? O pai. O pai deveria ser o pai deve ser, Stevenson. Não deveria, não deve ser. Então eu como pai, você como pai, temos o dever de representar Deus na minha casa. Não importa quão simples eu seja, conhecimento eu tenha, mas eu preciso entender quem é Deus. Viver de uma forma em conformidade com aquilo que Deus quer que eu viva, para tipificar, para exemplificar, para demonstrar para os meus filhos, para minha esposa, quem é Deus. Olha que coisa interessante, não é? Agora, como que a gente pode fazer isso em casa? Como um pai, o pai que está nos assistindo agora, impressionado agora com esse conselho, quais são os passos? Como ele pode fazer isso na casa dele? Número 1, eu só posso exemplificar, demonstrar uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu sei. Então a primeira tarefa do pai é ler sua Bíblia. Estudar sua Bíblia para saber como Deus age, como Deus quer que ele haja, como Deus vive. Para que eu possa, como pecador, claro, nunca serei como o Senhor, mas viver da melhor forma possível, aparecer com Deus. Um dia desse, um pai falou assim: professor, eu queria que o meu filho fosse um homem honesto, leal, responsável, aprendesse sobre tudo e especialmente sobre o temor de Deus. O que é que eu faço? Eu disse: legal, faça uma lista. Faz uma lista, como é que você quer que seu filho seja. Ele falou: legal, entrego para ele. Eu falei: não, você pega, põe na sua geladeira, põe no vidro, no espelho do seu banheiro e viva você isso. Porque se você quer que a sua criança seja, você tem que viver para que ele possa entender. Então, em casa, o pai tem a tarefa de representar Deus. Ele é o laço que une a família. E se o laço é muito apertado, mata a família. Se o laço é muito frouxo, a família se esvai. Então, como amarrar? Eu só posso fazer isso se eu conhecer Deus, para que eu possa viver. Agora, no santuário, nós lemos na Bíblia, o pessoal fazia ali, usava para fazer culto. Nós devemos fazer culto na família também? Com certeza. Então, o sacerdote tem que reunir a sua igreja de manhã
e à tarde. É uma igrejinha É uma mesmo, a igreja, família é uma igreja, a mesmo. família é a igreja. Se eu quero fazer trabalho missionário, eu posso ir para a África, eu posso ir fazer lá no fim do mundo, tudo bem, no Amazonas, no Pará, no sul, no centro do país, não importa. Mas a minha responsabilidade número 1 é cuidar da minha casa como a minha igreja. Agora precisa ser religioso, porque talvez o nosso amigo está em casa lá, pastor, mas eu não tenho religião, o pessoal do Palavra de Esperança, eu não tenho. Como que ele vai fazer esse culto na casa Ele dele? pega a Bíblia, lê um salmo, faz uma oração do jeito que ele sabe Sim. fazer, agradece a Deus pelo cuidado, pela saúde, pelas bênçãos, pede a Deus, né, as coisas que ele está enfrentando, abre seu coração e fala com Deus. Lê um salmo e está resolvido. É por aí que a gente começa. Que legal. Agora, pastor, último conselho para o nosso amigo lá em casa, a família está reunida ali. Como nós podemos fazer nesse mundo em que nós vivemos hoje para agregar mais a nossa família em torno de exemplos bons? Por exemplo, o pai agora é uma pessoa que tem um conhecimento da Bíblia, ou está procurando ajudar a família nesse sentido, e concorrer com essa onda de informação que a gente tem, concorrer com essa onda, por exemplo, de redes sociais, e uma série de outras coisas, e você está dentro de casa, mas a família está separada, está desagregada. O que a gente pode fazer para mudar esse Ser quadro? agradável. Ser agradável. O pai tem que ter um bom senso de humor, o pai tem que ser simpático, o pai tem que saber o que quer, o pai tem que ser justo, ou a mãe também, claro, o pai e a mãe tem que ser justo. Eu vou te dar uma dica bem simples, né? Quando eu chego na minha casa, minha filha agora é casada, então eu dizia assim para ela, primeira coisa, eu contava para ela um mico que aconteceu comigo naquele dia. Assim que chegava do trabalho. Emily do céu, o nome dela é Emily, você não sabe o que me aconteceu hoje. Você acha que ela ia ficar na televisão, né? O que aconteceu, pai? Ela já sabia que era uma coisa interessante. Sabe o que aconteceu hoje? Ah, pai, não sei. Filha, não vou te contar, porque se eu te contar, você vai rir de mim. Não, pai, conta. Ela já deixava a televisão. Não vou te contar, porque se eu te contar, você vai rir de mim. Ah, mas, pai, conta. Não, você me promete que vai contar para ninguém? Claro que vai contar para todo mundo, mas é só para fazer aquele link com o adolescente, com a criança. Filha, vou fazer uma palestra hoje em tal lugar. E eu estava tão agitado, animado, quando eu fiz assim, o meu sapato voou, caiu no meio do povo. Ela ria, dava risada. E eu contava aquela cena de forma engraçada por vários momentos, para que ela pudesse, naquele momento, ter a minha atenção e a nossa atenção. Legal. Então a gente tem que ter formas criativas de chamar a atenção para uma coisa prazerosa. Agora, um conselho, a gente só fala para os filhos coisas importantes. E quando eu falo com você só coisa importante e séria, você quer falar comigo sempre? Ah, ninguém gosta, Ninguém gosta. Então veja, o pai tem a tendência, a mãe, de só falar com o filho coisa séria. E dar conselhos, e coisa séria, e coisa séria. Isso é importante, precisa. Só que a criança, o adolescente não gosta muito disso. Então você precisa criar momentos de alegria, bons momentos de simpatia, momentos que sejam gostosos e prazerosos, para que quando você vai falar uma coisa importante, há link afetivo suficiente para ele parar e te ouvir. Então é fundamental para o pai e para a mãe criar esse ambiente gostoso em casa, também descontraído, com respeito, é claro, para formar os links afetivos, para no dia que eu precisar falar uma coisa séria e falar com uma coisa importante, o adolescente ou a criança pare para me ouvir. Legal. Pastor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado por ter participado mais uma vez. Fica o convite para voltar nos próximos programas. Quando puder, estaremos juntos. Legal. E você agora fica com o pastor Robson Menezes, trazendo uma mensagem para a sua família da Palavra de Deus. Alguns lugares considerados sagrados atraem a atenção de milhares de pessoas que fazem grandes romarias procurando paz ou alguma bênção específica. É o caso de Meca, que recebe aproximadamente 13 milhões de pessoas, ou ainda Jerusalém, que recebe mais ou menos 4 milhões de turistas. No Brasil, a cidade de Aparecida do Norte recebe mais ou menos 12 milhões de fiéis por ano, mostrando que a fé, muito mais do que mover montanhas, move o ser humano em busca do que é sagrado. O programa Palavra de Esperança está aqui naquele que é chamado o Templo de Salomão. Ele é inspirado naquele templo que foi construído pelo homem mais sábio. Aquele templo era muito suntuoso. Aproximadamente 200 mil trabalhadores se envolveram naquela obra.
E a glória era tão marcante a ponto de as paredes e o teto serem revestidos de ouro. Hoje, nós vamos ver que a glória de um santuário não depende da impressão das suas construções, mas sim da glória de Deus. Quando eleito em 2009, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez uma viagem de celebração da sua posse, saindo de Filadélfia, o berço da independência americana, indo até Washington, onde prestou o seu juramento. Essa foi a forma que ele escolheu para homenagear o seu grande herói, Abraham Lincoln, que teria feito o mesmo trajeto quando empossado como presidente dos Estados Unidos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 21, narra uma entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Apesar de não ser monarca, ele foi recebido com pompas reais. Uma multidão acalorada promoveu um grande agito na cidade, atraindo assim a atenção de muitas pessoas, inclusive dos inimigos de Jesus. Afinal, o que estava acontecendo ali? Para muitos, era apenas uma insinuação descabida. Mas segundo Mateus, a profecia de Zacarias do capítulo 9, o verso 9 estava se cumprindo. Aí vem o teu rei, montado num jumentinho de carga. Por muito tempo, esta cena foi aguardada. E quando ela de fato estava acontecendo, ela foi abruptamente interrompida. Jesus Cristo decidiu fazer um cerimonial de purificação do templo, virando as mesas, expulsando vendedores. Afinal de contas, a casa de Deus havia se transformado num grande comércio. A situação que a religião se encontrava em Israel impedia Deus de agir. Por isso, a primeira coisa que Jesus precisava fazer no templo era purificá-lo. A seguir, o relato diz que foram trazidos à sua presença cegos e coxos e ele os curou. A aplicação do milagre feito por Jesus no templo é muito profunda, mas nós não vamos fazer isso agora. Antes, é preciso fazermos uma viagem desde o período do Êxodo no deserto até os dias de Jesus. No capítulo 33 do próprio livro de Êxodo, do verso 7 até o verso 10, encontramos que Moisés, quando precisava armar a tenda do tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, tinha que ir para fora, bem longe do arraial. Mas essa situação incomodava o Senhor. O seu sonho era habitar entre o seu povo. Por isso, ele deu uma ordem clara. No capítulo 25, verso 8, ele diz: me construam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. O santuário, os seus 3 compartimentos, o pátio, o santo e o santíssimo, eram na verdade um símbolo do poder, da graça e da glória de Deus. O ponto de contato entre o natural e o sobrenatural. Paulo Sérgio, um garoto de 17 anos, foi atingido 2 vezes por raio no intervalo de 5 dias. A primeira vez, quando estava no trabalho, ele sentiu alguns efeitos, mas a segunda vez, quando estava em casa, ele foi jogado ao chão e ficou com muitas dores no peito e na cabeça também. Assim, ele sobreviveu 2 vezes a uma super descarga. O efeito da glória de Deus na vida dos seus filhos era para ser marcante e impressivo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, verso 10 e verso 11, nós encontramos que quando o templo estava sendo inaugurado por Salomão, a glória da fumaça da presença de Deus encheu e todos que ali estavam não puderam conviver com aquilo. Isso era exatamente o que Deus queria ensinar. O ser humano deveria viver diante do desafio de viver na presença de um Deus todo-poderoso. O escritor Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, conta o experimento científico feito por Isaac Newton. Certa vez, ele ficou olhando para o reflexo do sol num espelho e, como resultado, teve cegueira temporária. Ele disse que, por mais que estivesse fechado durante 3 dias num quarto escuro, no momento em que ele pensava no sol, era como se ele estivesse ali, naquele exato momento. Essa era a grande vontade de Deus, iluminar a mente dos seus filhos com a sua glória. Mas, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, no verso 18 e 19, ele tem uma visão da glória de Deus deixando o templo, a cidade de Jerusalém e abandonando assim o povo à sua própria sorte. Durante muito tempo,
Essa foi a realidade de todos os filhos de Israel. Mas, conforme nós lemos em João 1, o verso 14 e o verso 15, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar aqui, nesse verso, é a palavra tabernacular. Foi exatamente isso. Jesus Cristo veio a este mundo para tabernacular com o ser humano, mostrar a glória de Deus. E assim, todos poderiam ter o privilégio que nós havíamos perdido. Voltando aos milagres que Jesus realizou no templo por ocasião da sua entrada triunfal em Jerusalém, a maior manifestação da sua glória não foi curar cegos e coxos, mas sim tabernacular outra vez com o ser humano. Essa é a verdadeira manifestação da sua glória. Um santuário não é feito de paredes, mas é exatamente aonde a glória de Deus está. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 16, disse assim: vocês são o santuário de Deus e Ele mesmo habita em vós. O grande desejo de Deus hoje é habitar na sua vida. Ele está ansioso para fazer com que você entenda que está diante da maior autoridade do universo. De fato, você e eu estamos diante de um altar. E qual vai ser a nossa postura? Será que podemos nos entregar nesse exato momento ao Senhor? Ele quer manifestar a sua glória, restaurar dentro de você a imagem da perfeição. Entregue tudo o que você tem e tudo o que você é diante do altar ao Senhor Jesus. Mil vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou,
sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Me chama, me chama. Você não quer fazer do seu coração um santuário da morada de Deus? Para isso, é importante você permitir que Ele atravesse os desertos da sua vida para morar bem pertinho de você. Uma purificação, como foi feita no templo, é o que Jesus precisa fazer na sua vida, porque Ele não pode habitar num templo dividido. Chegou a hora de nós, de fato, aceitarmos a nossa postura e vivermos diante do altar do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Querido Pai, nós hoje pedimos que o Teu Santo Espírito, a Tua glória, habitem a nossa vida. Faça, Senhor, uma purificação dentro do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E este foi o Palavra de Esperança de hoje. Espero que você tenha gostado deste importante estudo da Palavra de Deus e aprendido que Jesus está no santuário intercedendo por você. Bom, se você quer entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais os bastidores do programa, acesse facebook.com/Palavra de Esperança TV. Se preferir, visite uma das nossas igrejas. Ficaremos muito felizes em te receber. No site encontreumaigreja.com.br você vai localizar uma igreja que fica bem próximo de onde você mora. Por hoje é só, mas eu quero te ver no próximo Palavra de Esperança. Até lá!